Assim como você viu e leu no título desse vídeo, os áudios do Mamãe Falei, a realidade ignorada foi revelada. E você vai entender qual o sentido desse tema. Eu vou ler para você as falas do Mamãe Falei e nós vamos entender algo muito importante e essa realidade que eu falei no tema, que foi revelada e que é ignorada por muitas pessoas. Já se inscreva se não é inscrito, deixe seu like e comente o que você acha sobre esses áudios, porque eu já começo dizendo que são nojentos. Bora lá pro vídeo. Os áudios começam assim, ele falando: eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. A fila das refugiadas, irmão. Uma fila, sei lá, de 200 metros ou mais, assim só deusa. Isso ele falando. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés das refugiadas aqui. Vou te dizer, são fáceis, preste atenção, são fáceis porque elas são pobres. Preste atenção porque é aqui que eu vou tratar desse assunto. São fáceis porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, dizendo ele, mas eu colei em duas minas, em dois grupos de mina. E é inacreditável a facilidade. O Renan, que é o que estava com ele, o amigo dele, né? O Renan, ele faz uma viagem todo ano. Ele viaja os países e vai só para pegar loira. Veja só. Só que ele tem técnicas já. Ele já está avançado. Então ele diz que há técnicas para poder conquistar, fisgar, capturar no papo, no diálogo, essas mulheres que são fáceis. Você vai entender daqui a pouco. Para começar, que ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas. Então, esse Renan deu umas dicas para Mamãe Falei. Olha, tu fala isso aqui, tu chega desse jeito que tu vai conseguir pegar essas minas. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias. Eu contei, foram 12 policiais deusas. Que você se casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar para cá. Essas foram as falas dele. Há um trecho da fala em que é muito imoral e nojento, que eu nem quis trazer. Mas essas foram as falas do Mamãe Falei, do Arthur Duval. Ele que disse que viajaria para a Ucrânia para documentar, gravar em vídeos, tudo o que está acontecendo com os ucranianos, enfim, tentar ajudar as pessoas, não é? Trazer alguma ajuda e revelar ao mundo qual realmente é a situação dos ucranianos em meio a essa invasão russa. Ok, aí vem esses áudios, vazam, destroem, né, a vida dele, na verdade expõem o que está dentro do coração dele. Ele tem então seu coração revelado e jogado ao público e todas essas informações são espalhadas. E com certeza isso vai atrapalhar muito a carreira dele. Claro, obviamente, são áudios que eu discordo, que eu tenho nojo do que foi dito, realmente, as ucranianas, não só as ucranianas, mas todas as mulheres, mas principalmente as ucranianas, por esse momento, assim como outras também, merecem apoio de verdade, respeito de verdade, ajuda de verdade, que alguém realmente queira ajudá-las e não se aproveitar delas. É isso que eu vou falar. Lembra que ele fala em um trecho que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres e que ele nunca viu tanta facilidade? Veja só, é aqui que nós vamos começar. Já deixo claro que eu repudio esse áudio dele, todas essas falas são nojentas e elas, como disse, elas merecem ser, os áudios do Arthur Duval devem ser reprovados, mas eles não devem ser ignorados ou esquecidos. Não, porque revela uma realidade ignorada por muitos, mas que foi revelada através desses áudios vazados. Então pense, ele está olhando para uma Ucrânia arrasada pela guerra, que está sendo mais arrasada ainda pela guerra, para uma população ucraniana que está vendo o seu país ser invadido, suas casas serem destruídas, seus familiares sendo mortos, assassinados, e para uma fila de refugiadas ucranianas, como ele diz, uma fila com mais de 200 metros, muitas pessoas, muitas mulheres, muitas ucranianas estão ali arrasadas, com o coração partido, com o seu psicológico totalmente bombardeado, emocionalmente estão para baixo, sua autoestima está para baixo também. Então, ele está olhando para esse cenário, um cenário de fragilidade emocional e financeira para mulheres que perderam tudo da noite para o dia, que tiveram que fugir para outro país sem levar absolutamente nada de valor material, apenas seu filho, apenas seus pais, apenas sua família,
apenas a roupa do corpo. Então esse é o cenário. E eu quero falar sobre a fragilidade feminina. Isso mesmo, a fragilidade ou a exploração da fragilidade feminina. Veja bem, homens pervertidos e mal intencionados sabem identificar uma mulher frágil, uma mulher emocionalmente abalada, uma mulher financeiramente instável. Eles sabem observar, olhar e ver quais são as suas vítimas, feras que buscam presas. E essas presas são pessoas fragilizadas, ou seja, pessoas que querem e precisam de ajuda. E eles então se aproveitam dessa porta, dessa necessidade, dessa fragilidade das mulheres para entrarem como anjos. Veja bem, não só as ucranianas, mas todas as mulheres. Aqui eu estou falando sobre mulheres. Fama, poder, sucesso, dinheiro, comodidade. Esses são os pontos que são abordados por esses homens mal intencionados. Essas são propostas oferecidas por muitos homens que chegam como anjos. Eles chegam como anjos oferecendo o quê? Fama, poder, sucesso, dinheiro, comodidade para essas mulheres. Para mulheres carentes, para mulheres que estão precisando de ajuda. E aí o que acontece? Eles vêm financeiramente e oferecem uma ajuda. E as mulheres estão abatidas, abaladas, quase que destruídas e arrasadas. Meu irmão, isso é o prato cheio para eles. É um prato cheio para eles. Mas talvez você ainda não esteja entendendo o que eu quero falar. Então eu vou colocar um exemplo, tá bom? Lembrando que isso não acontece só na Ucrânia, tá? Em outros países, isso acontece no nosso próprio país. Mulheres sendo exploradas sexualmente por homens mal intencionados, pervertidos, safados, malandros, malignos, homens que buscam capturar essas mulheres. Capturar, assim que eu digo, eles jogam uma isca. Eles dizem, olha, eu vou te dar isso aqui, você vai ter esse conforto, você vai ter dinheiro, você vai ter carro, você vai ter luxo, tudo que uma pessoa assim precisa de ajuda, está arrasada financeiramente e emocionalmente, quer também. Então é o prato cheio para eles capturarem essa vítima e então usarem o corpo dela. Mas vamos lá. Vou citar aqui a seguinte questão. Vamos criar essa história aqui, essa hipótese. Digamos que você é uma mulher ucraniana. Você é uma mulher ucraniana. E aí você teve sua casa invadida, sua casa foi bombardeada. Digamos que você perde sua casa, seus bens, seu carro, você só tem a roupa do corpo, você não tem dinheiro, você não tem alimento, você tem até filhos para cuidar, ou você tem sua família para sustentar. Mas como você vai fazer isso se o seu país foi arrasado, se sua casa foi destruída, se você está desempregada? Se você precisa de dinheiro, você precisa de roupa, você precisa de alimento, você precisa de uma moradia. Então você está nessa situação. E agora chega alguém com a conversa de que vai ajudar você. Olha, eu estou aqui, eu vou te ajudar, você vai ter dinheiro, eu vou dar para você um teto para você morar, eu vou dar roupas para você vestir, você vai ter alimentos para você e sua família, você vai ter dinheiro, você vai ter aquilo que você tinha antes ou até melhor ainda. Rapaz, se você não cair numa proposta dessa, no mínimo você fica tentado. Se você é uma mulher que está arrasada assim, é claro que você vai ficar no mínimo tentado a aceitar. Porque você está precisando, porque você não vê outra alternativa, porque você não vê outra saída além de se sujeitar, além de aceitar essa ajuda, que na verdade não é uma ajuda, é uma isca do diabo, deste imoral, desse homem maligno e perverso e pervertido, que olhou para você e não viu você como uma mulher que merece ajuda de verdade, que merece respeito de verdade, como uma mulher que merece carinho e amor de verdade. Não o amor de um homem para uma mulher, mas o amor de um ser humano para o outro. Aquele amor que cuida sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Então esse homem olha para você e não vê isso. Ele vê uma presa. Ali está uma mulher que eu posso lucrar com ela. Ali tem uma mulher que eu posso conseguir alguma coisa. Eu posso possuir o corpo dela. Eu posso ter o corpo dessa mulher. É assim que esses homens olham para as mulheres que estão nessa situação. Então é isso que os áudios vazados do Arthur Duval, do Mamãe Falei, revelam. Eles oferecem tudo isso a preço de quê? Do seu corpo, do corpo da mulher, do sexo. É isso que eles buscam. Isso revela também o quão pervertido é a natureza humana. Dia após dia, o ser humano se revela mais e mais perverso. Esses áudios do Arthur Duval revelam essa fragilidade, revelam essa realidade que muitos sabem, tá bom? Muitas autoridades sabem que existe isso, esse comércio de exploração sexual de mulheres, mas elas ignoram ou esquecem, deixam para lá. Deixam para lá. Porque, na maioria das vezes, envolve pessoas poderosas,
envolve mafiosos ricos e poderosos que têm influência no governo, que têm influência no meio político e eles não querem mexer com isso, então dane-se, não são eles que estão sendo escravizados. Essa é a realidade que os áudios do Arthur Duval, do Mamãe Falei, revelam que é uma realidade existente entre nós. Mulheres sendo usadas assim. O filme do Jet Li, O Beijo do Dragão, fala muito, ele revela muito sobre isso. Lá conta uma história de uma mulher nessa situação. O Beijo do Dragão com Jet Li, você pesquisa, você pode assistir, você vai entender melhor o que eu estou falando também. Então, gente, isso é muito nojento mesmo. O que ele fala é muito sério. Ele deveria ter ficado calado e guardado para ele, nem falado em áudio, se ele em algum momento daquela boa ação que ele disse estar procurando, ele ficasse tentado ou com desejo para alguma mulher ucraniana, era melhor ele ter ficado calado e não alimentado esse desejo, ou essa tara, essa fantasia sexual. Era melhor deixar de lado. Não se deixar levar pelo desejo. Então as pessoas jogam a isca, tá bom? E diversas garotas se tornam escravas sexuais. Mas isso não começa da noite para o dia, tá bom? O tráfico sexual, a exploração sexual das mulheres, de garotas, de adolescentes, de menores, não começa assim da noite para o dia. É uma proposta feita para alguém que está em uma situação vulnerável, que precisa de uma atenção maior, de uma ajuda maior. Aí chega alguém oferecendo, essa pessoa vai. Às vezes a própria família vende de certa forma, o corpo da filha, ou do filho que seja, para obter um lucro, uma vantagem. Por uma necessidade, eles acham que essa é a única solução. Veja que eu não estou apoiando, tá bom? Eu só estou dizendo que é essa situação que acontece. É isso que de fato acontece. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Eu quero trazer aqui, para terminar o vídeo, que está ficando um pouco longo, uma reportagem. Eu vou ler só parte dessa reportagem. Eu vou deixar o link completo desse site. Observe essa matéria, ela é muito importante, tá bom? E o tema dessa matéria é: fui com mala cheia de sonhos. Assim, brasileiras são transformadas em escravas sexuais na Espanha. Porque não é só o Arthur Duval e outros que enxergam as mulheres de outros países como objetos sexuais, tá bom? Os gringos lá fora observam as mulheres brasileiras também assim, elas são fáceis, mulheres brasileiras são fáceis. Não é só os daqui que olham para lá dessa forma. Os de lá olham para o Brasil, para as mulheres brasileiras, com essa mesma perspectiva. Não todos, mas olha. Eu não sei se o nome real da mulher é esse, eu acho que não, mas aqui diz: Carla, que hoje é agente social, conta como conseguiu escapar da máfia que a forçava a trabalhar como prostituta em Madrid e Sevilha. Essa aqui é uma notícia do site El País, e eu vou deixar o link para você ver. Carla levou uma semana para ser informada de que não trabalharia como babá, nem com idosos, tampouco faria faxinas. Como lhe haviam dito, não, teria que se prostituir. Comunicaram isso sem meias palavras. Intimidaram-na, ameaçaram fazer mal à sua família. Veja só, primeiro vinha a proposta: vem para cá que você vai ter muito. Eu já alerto aquelas pessoas que estão em uma cidade e saem para outra, para uma capital, para uma cidade grande, com propostas que receberam, dizendo: vem para cá que você tem tudo. Tome cuidado, tome muito cuidado com essas propostas. Pode ser apenas uma isca para ferrar sua vida de vez. Então eles ameaçaram fazer mal à sua família e ela tinha motivos para acreditar. Muitos tinham. Sob algum pretexto, retirar seu passaporte brasileiro assim que aterrissou na Espanha. E ela agora estava num país desconhecido, à mercê de pessoas que antes acreditavam que iriam ajudá-la. E ela diz: eu estava fazendo faculdade, fiquei sem trabalho e uma amiga me ofereceu a possibilidade de vir trabalhar no serviço doméstico durante 6 meses para juntar um pouco de dinheiro. Achei que seria um período duro, mas que superaria. Quando cheguei, a realidade era bem diferente. Nunca acreditei que isso poderia me acontecer. Eu achava que tudo aquilo que se contava sobre mulheres enganadas era mentira, diz com um semblante carregado. Tinha 23 anos. Então, aquilo que se vê em filmes e novelas, ela achou que aquilo era mentira. Isso não acontece. Mas você vê que ela recebeu uma proposta, ela estava na faculdade, talvez seja a sua situação agora, ela estava numa faculdade, desempregada, e aí uma amiga ofereceu trabalho: vem para cá que você vai trabalhar 6 meses como doméstica e você vai juntar dinheiro. Aí ela: pai, eu sei que vai ser difícil, mas eu estou precisando, eu vou para lá. Quando ela chegou lá, uma realidade totalmente diferente. Então essa é uma realidade ignorada por muitos, mas existe, e sofrida por aqueles que estão presos ainda. Quantas mulheres
estão vivendo, neste exato momento, essa escravidão sexual. A matéria completa você pode ler clicando no link que vai estar no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. É uma matéria muito boa, que fala a experiência real de uma mulher que viveu isso, tá? Que foi olhada com olhos maus, desrespeitadas, e recebeu uma proposta irrecusável, mas uma proposta que não era aquilo que ela realmente pensava. Então, o conselho que eu dou para você, para terminar o vídeo, não aceite nenhuma proposta que vise lucrar algo com seu corpo, com sua dignidade, com a sua pessoa. Não venda seu corpo, não se venda, seja livre. Procure, se você precisa de ajuda, veja bem, existem pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas sinceras e que realmente querem ajudar você. Existem, mas existem aquelas que apenas estão buscando tirar proveito de você. E você precisa tomar muito cuidado para saber diferenciar quem quer ajudar você de verdade e quem quer apenas ter algum troca da sua pessoa, do seu corpo. Então, não aceite ajudas assim de primeira. Converse com alguém, veja se alguém não conhece, pesquise sobre essa pessoa, veja se realmente ela quer ajudar você. E qualquer que seja a proposta, para ir para outro país, vir para cá, e você não conhece essa pessoa, não aceite. Se uma pessoa desconhecida entra em contato com você pelo WhatsApp, pelo Facebook, principalmente você que posta que precisa de emprego, você que posta que está passando fome, você que posta que está precisando de dinheiro, você que posta que está precisando de ajuda para pagar o seu aluguel, para comprar um remédio, você nessa situação, tome cuidado quando alguém entrar em contato com você dizendo, olha, eu tenho uma solução para o teu problema, eu posso te ajudar, mas em troca você tem que fazer isso. Não aceite. Não aceite nenhuma proposta que queira trocar algo, que queira trocar seu corpo, que queira seu corpo em troca. Não aceite. Pelo contrário, denuncie imediatamente essa pessoa, tá bom? Então, os áudios do Arthur Duval devem ser reprovados, são nojentos, mas não devem ser ignorados, não devem ser esquecidos. Porque muitos estão aí fora para fazer isso, para destruir as outras pessoas. E muitos estão vindo lá de fora para o Brasil com a mesma intenção, pegar as mulheres. É só isso. Comenta o que você achou. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.